Anteriormente em PQNT Games, Yuji estava sendo atormentado por uns pesadelos. Rapidamente, Yuji da Matrix, o ser multiversal que está lá para ajudar o Yuji em suas aventuras sem senso, descobre que é o Mago dos Sonhos, um ser que ninguém entende muito bem o propósito, só que ele mata pessoas. Rapidamente, Yuji da Matrix e seu amigo Victor entram na mente de Yuji normal, dentro de seu sonho, e fazendo assim a review de Nintendo 64 para ter uma nave espacial para encontrar o Mago dos Sonhos dentro do sonho. E durante a sua viagem até o planeta Saturno, onde o Mago dos Sonhos residia, foi feita uma review de Star Fox, do qual quase ninguém assistiu. Brincadeira. Continuando aqui, mas ao chegarem lá, eles foram enganados pelo Mago dos Sonhos, e assim, voltaram para a Terra e fizeram um review de kart. Enquanto isso, Guilherme Lopes e Yuji comiam cocadas. Mas depois de tudo, Yuji da Matrix instruiu a usar o poder dos sonhos para voltar a Saturno e confrontar o Mago dos Sonhos. Será que Yuji vai sair dessa? Saturno. Deu certo, Cadê o... Ahá! Mago dos Sonhos, é você? Prepare-se para me enfrentar agora. Yuji normal! Sim, Yuji. Você está aqui agora. Mas prepare-se para encontrar a sua morte! Eita porra! Dessa vez não! Oh, damn it! Quem que atirou em mim? Dessa vez eu vou me envolver, porque agora eu tô no sonho. Yuji da Matrix finalmente decidiu participar da treta! Tá porra! Você quase conseguiu desta, mas hoje não. Porra, caralho! Finalmente você tá fazendo alguma coisa nos meus vídeos. Ultimamente só tava eu me lascando. Yuji, faça um review de Sega Saturno pra você ter poder o suficiente pra lutar com essa porra desse Mago dos Sonhos que pode estar com caralho, não acaba nunca. Fazer uma review de Sega Saturno? Tá bom então. Eu vou tentar no meio desse caos. Fala galera, esse aqui é mais um Chega! Cara, eu já falei, é só você ir pra casa então, você tá no seu sonho. Vai lá, ninguém vai se importar com isso. Nossa, calma cara, é só tranquilo. Tudo bem. É onde a gente tava? Fala galera, está começando mais um PQNT Games. E hoje, vocês viram o trampo que deu fazer essa abertura. Então pelo amor dos seus filhos que ainda possivelmente não vão nascer, dê o like no canal, se inscreva aqui. E porque deu um trampo do caramba. Eu acho que eu posso até atrasar esse vídeo. Eu não sei se eu atrasei. Editor, que sou eu do futuro, Yuji do futuro, põe aqui se eu atrasei o vídeo, fiquei curioso agora. Mas hoje a gente tá aqui não pra ficar falando da linha temporal desse canal, que é um bagulho louco, mas estamos aqui para falar dele, o maravilhoso e cheiroso Sega Saturno. Faltam 5 segundos para o século 21. Sega Saturn. O poder dos 32 bits em CD. 8 processadores. Mais de 16 milhões de cores. Sega Saturn. É do outro mundo. O Sega Saturno ele foi lançado em 1994, o mesmo ano de lançamento do PlayStation 1, e obviamente ele saiu na porrada com o PlayStation 1 e o Nintendo 64. O Sega Saturno ele teve aquela coisa da era 3D, né? Então ele rodava jogos em 3 dimensões. Só que tem muita gente que fala que o Sega Saturno ele foi feito para rodar jogos 2D, porque ele faz isso muito bem. Mas eu tenho as minhas dúvidas a respeito disso, por quê?
a SEGA ela já era uma empresa que estava correndo com 3D nessa época, na época do Mega Drive, que é o jogo anterior. Então no Mega Drive tem jogos que puxavam 3D através de periféricos, tanto pelo Sega CD quanto pelo Sega 32X, que eram periféricos que aumentavam a potência gráfica do Mega Drive para ele tancar esses jogos 3D, ou até tem jogos 3D mesmo que rodavam no Mega Drive nativamente. Então eu não sei se isso é muita verdade, se a SEGA ela projetou esse console para ser 2D, mas ele roda 3D. Tá, entendi. Esse console foi lançado para competir contra o PS1. Então faz uma comparação merda aí, por favor. Puta merda. Tá bom, vamos lá. Tá, vamos fazer essa comparação merda aí que você tá falando, que eu acho que não leva a lugar nenhum, mas eu vou fazer aqui. O Sega Saturn e o PlayStation 1, eles foram lançados no mesmo ano, um em novembro e outro em dezembro. Não lembro exatamente a ordem, porém não tem aquela desculpinha de hardware fraco porque lançou tempo depois ou tempo antes. E eu estou falando do Nintendo 64 que lançou 2 anos depois. Mas aí, aqui nós temos jogos muito parecidos, tanto para o PlayStation 1 quanto para o Sega Saturn. Geralmente os jogos eram portados para ambas plataformas, quando eram de outras empresas, obviamente, quando não se tratava de Sony ou de Sega produzindo. Porém, ele tem algumas peculiaridades. O Sega Saturn, ele veio com vários multiprocessadores para fazer o treco rodar. O que traz uma certa potência, porém tira os penteiros do saco dos programadores. Então os programadores ficavam loucos querendo programar isso, tanto que tem até uma frase famosa, de uma reclamação famosa, que o desenvolvedor do Doom reclamou da arquitetura do Sega Saturn, porque ele falou que era muito complexo, era muito difícil alguém tirar leite de pedra daquele hardware, porque era muito complexo. Além disso, algumas reclamações a respeito da linguagem de programação que o Sega Saturn tinha, por usar Assembly, enquanto o PlayStation 1 já estava começando a usar linguagem tipo C. Vamos voltar agora às comparações mais para nós, jogadores, né? Então, por exemplo, o Sega Saturn tinha muita mais facilidade de renderizar jogos 2D de sprites. Então, por exemplo, a gente vê nitidamente que as animações de sprites deles eram muito mais fluidas e mais ricas do que do PlayStation em âmbito geral. Um exemplo muito claro disso pra mim é o Castlevania Symphony of the Night. É um exemplo muito claro da onde a gente pode ver essa vantagem e desvantagem que o Sega Saturn tem. Eu sinto que o Castlevania Symphony of the Night no Sega Saturn, ele tem sprites mais bonitos e fluidos, porém, quando a gente trata de alguma coisa chamada transparência, por exemplo, transparência fica meio cagada, mas eu vou entrar nisso mais pra frente. Uma coisa interessante que vale a pena constar aqui é que ambos os consoles, tanto o Sega Saturn como o PlayStation 1, eles rodavam mídia de CD. Mas agora você pode escutar dentro do seu Sega Saturn a sua trilha que vem na edição exclusiva The Witcher 3. Tá, mas voltando aqui, o Sega Saturn ele tinha uma peculiaridade muito dele, que nessa época era começo do 3D, então eles estavam experimentando algumas coisas ainda. E o Sega Saturn, ele era diferente do modo de polígonos atuais. Hoje em dia, os polígonos eles são feitos a partir de triângulos, né? Tanto no PlayStation 1 até hoje é assim. São várias lâminas de triângulo com texturas que formam o boneco ou o objeto total. No Sega Saturn, o treco era mais embaixo. Os caras falam assim, não vou fazer triângulo, vou fazer quadrado. Foda-se. Aí todo mundo tinha que fazer o jogo rodar, fazer os polígonos dessa forma, com quadrados, né? E a gente tem coisas que ficam um pouco diferentes por causa disso no Sega Saturn, nos ports, quando você compara PlayStation 1 e Sega Saturn. E isso trouxe algumas vantagens também, né, por ser quadrado. Uma dessas vantagens é que o Sega Saturn ele tinha muito menos, ele tem, mas muito menos aqueles tremeliques poligonais que o PlayStation 1 tem. Então, por exemplo, quando você vai jogar Crash ou Tomb Raider, você vê que os polígonos ficam tudo... Tá ligado? Eu fiz isso, foi ridículo, mas tudo bem. Aí no Sega Saturn era mais bonitinho, os polígonos por serem quadrados eles eram mais estáveis do que os triângulos que o PlayStation 1 adotou e que a gente adota até hoje, mas hoje já tem ferramentas de estabilizador de polígonos que surgiu lá no Nintendo 64 e seguimos assim até hoje. Então hoje a gente não tem mais esse tipo de problema. Tá, já entendi. Para de falar essas porcarias de nerd e me mostra agora o console. Tá, vamos mostrar o console. O console que eu tenho é esse aqui, que ele é uma versão japonesa e ele é branquinho. E, cara, meu cunhado trouxe do Japão esse console aqui, porque o Sega Saturn fez muito mais sucesso lá nas terras japonesas, né? No Brasil ele veio através da Tectoy, e nos Estados Unidos tinha lá outra fabricante, só que
não fez tanto sucesso quanto no Japão. Tanto que as mídias, né, as mídias físicas desse console, é muito mais fácil você achar elas japonesas do que você achar elas americanas ou até brasileiras. Porém, cara, esse console ele veio inteirinho, cara. Ele tá branco ainda. Geralmente você encontra esse console aqui dessa linha amarelada, toda cagada. E quando eu abri a embalagem, ele tá com cheiro de novo ainda, cara. É bizarro. Ele é um pouco mais pesado que o PlayStation 1, eu sinto isso. Eu acho que deve ser umas 100 gramas mais pesado do que o normal. Ele tem aqui o seu botão de power, que vocês estão vendo aqui, tá? Temos aqui também o botão de open, para se abrir o leitor de disco, olha que coisa bonita. E aqui temos o botão de reset, que era moda naquele tempo. Aqui em cima temos uma entrada de cartucho, tá? A gente pode falar, porra, mas não era um console de mídia óptica? É um console. Aqui é uma espécie de encaixe para você colocar cartuchos que tem outras funções. Então tem cartucho que ele é expansor de memória, tipo, ele aumenta a memória RAM, equivalente ao que o Expansion Pack era para o Nintendo 64, e também dá para você colocar expansor de memory card, um cartucho que quebra o bloqueio de região, tá? Porque ele também tem trava de região. E uma coisa interessante, aqui atrás tem uma aberturazinha que serve para você pôr uma bateria, porque esse console, diferente do PlayStation 1, não precisa de memory card. É um jogo com leitor de mídia óptica que não precisa de memory card, ele salva os jogos internamente. E aí eles falaram assim, se você quiser mais memória para gravar seus jogos, tome aqui o lugar para você colocar o seu cartucho de memory card gigante, tá ligado? Eu gosto muito da aparência desse console, eu acho ele muito bonito, tá? Pra época. Eu acho que comparado ao PlayStation 1 Fat, ele é mais bonito, tá? Porque o PlayStation 1 Fat ele era quadradão, tinha uns trecos esquisitos aqui. Eu acho mais bonito o PlayStation 1 Baby lá, que era o pequenininho, do que o Fat, mas é gosto, né, galera? Sobre as versões japonesas e americanas, elas têm uma diferença somente na intro. A intro deles é diferente, mas o console em si é quase a mesma bosta. E tem diferença dos controles, mas isso eu vou deixar para outro momento. Tá bom. Você disse que ia mostrar o controle em outro momento, mas eu quero ver agora esses controles aí. Tá bom. Vamos falar sobre os controles, então. O Sega Saturn ele teve 2 modelos de controle base, uma versão americana e uma versão japonesa. A versão americana eu não tenho, mas vou colocar uma imagem aqui para ilustração. Bom, agora que vocês viram, eu vou falar o que eu acho, porque eu já peguei ele na minha mão, já senti. Eu achei ele uma merda, porque ele é grande, ele é redondo, é esquisito, não é um controle ergonômico, tá? Então, se vocês tiverem a oportunidade de escolherem, peguem a versão japonesa, que é esta aqui, que ela é muito mais bonitinha e ela é muito mais ergonômica. Eu sei que ela lembra muito o controle do Mega Drive mesmo, então ela é bem mais gostosinha, ela tem uma diferença de design, né? Do Mega Drive era um pouco mais redondo, né, em geral, mas ele tem uma pegada boa. Como vocês podem ver, ele tem uns relevozinhos para você usar ele como multimídia. Então, tipo, aqui em cima, além de ter o botão LR, ele tem o botão, tipo, o símbolozinho de próximo da música, pausar, resetar a música e dar stop. Então, você já via ali a SEGA falando, olha, o console dá para você usar ele como um rádio, basicamente, entendeu? Um toca CDs, entendeu? Era mais ou menos essa pira. Porque hoje em dia a gente tá cagando andando pra isso, né? Com celular e Spotify. Mas nessa época, ter um aparelho que fizesse isso era moda naquele tempo. E além desse controle, nós tivemos outro controle que a SEGA lançou depois que o Nintendo 64 foi lançado. Assim como a PlayStation, ela lançou, que colocou os analógicos no seu controle ali, né? Quando o PlayStation lançou, ele não tinha os analógicos, os 2 analógicos. Elas só lançaram depois que a Nintendo lançou o Nintendo 64 com o analógicozinho pequeno. E foi revolucionário, e a SEGA falou, vamos fazer o nosso também. E eles lançaram essa pizza aqui, que eu já falei pra vocês em vários momentos do canal. Cara, a pizza, eu sei que ela parece super desconfortável quando você olha assim, mas sem zoeira, ele é um dos melhores controles que eu já peguei na minha vida. O analógico dele é essa coisa gigante aqui, parece que ele é um negócio de fazer exame de radioterapia, não sei. Mas, cara, ele é muito confortável pra se mexer, os botões são super gostosos. Mas eu sempre destaco muito a pegada. Tá vendo que ele tem esse relevo aqui pra você pegar essa pizza? Então eles encaixam perfeitamente nas minhas mãos gigantes, tá ligado? E o gatilho dele é como se fosse equivalente ao gatilho do 360, sabe? Aquela coisa que você afunda o botão
ele tem uma molinha que volta e ele tem sensibilidade. Ele não é um analógico que é tipo assim, apertou o botão e foda-se. Quando você joga jogos de corrida com ele tem a sensibilidade de você apertar até o fundo ou apertar meio termo, entendeu? Então é bem legal isso aqui, ainda mais nessa época. E ele tem a opção, né? Você pode jogar com analógico, aí o preset de controle fica de uma forma, e você tem pra jogar com as setinhas, entendeu? Aí muda o preset de movimento. Jogos que fazem isso geralmente são OutRun ou Daytona, que você muda a configuração do controle de acordo com o controle que você está usando. Então, por exemplo, quando você joga um jogo de corrida nesse controle, o botão de acelerar é esse aqui. Naquele outro é o botão C, entendeu? Então é normal esse tipo de coisa. Eles tinham mais ideias para esse controle, tanto que você vê isso no resquício dele, tipo, de poder conectar entradas Bluetooth aqui para você ter o controle sem fio. Porém, como o Sega Saturn ele já estava no seu fim quando esses projetos foram feitos, eles decidiram deixar para lá. Mas são controles muito gostosos, ambos, tá? Todos eles têm durabilidade boa, não são controles que parece que vão quebrar com o tempo. Os cabos deles são muito gostosos, as entradas são super fáceis de plugar, muito melhores que até do PlayStation 2, que tinha aquele... Aqui você só enfiava e já ia tudo, entendeu? Isso ficou muito errado. Mas ficou... É perfeito, cara. É um controle muito bom. Os do Sega Saturn eu tenho só elogios para os controles. Tá legal. Já falamos do potencial do hardware, já falamos dos controles, mas que porcaria você joga nesse console merda aí? Calma, cara, calma, vamos com calma. Esse console, cara, ele tem muitos portes de arcade, até porque a SEGA fazia arcades nessa época. Não sei se ela faz ainda, deve fazer no Japão. Bom, mas o ponto tem muitos jogos de arcade, e isso não é ruim, tá ligado? Eu acho isso bem legal, porque às vezes você só quer sentar e jogar um joguinho ali, sem entrar numa saga épica de bosta igual The Last of Us. Mas você pode jogar um joguinho de 40 minutos ali de boas, e tipo igual o Elden Ring Night Rain, apesar que todo mundo já cansou desse jogo do Elden Ring, é jogo retrô, velho do caramba. Mas aqui você pode sentar 40 minutinhos ou uma horinha, jogar uma coisinha, até menos, dependendo da sua performance e do jogo que você for escolher. Mas como tem muitos jogos de arcade, portes de arcade, jogos ali, eu vou meio por classes aqui. Então vamos para a primeira classe que eu vou trazer aqui, que são jogos de luta do Sega Saturn. Galera, o Sega Saturn tinha jogos de luta tanto 2D quanto 3D. Eu admito que eu tenho uma preferência por jogos de luta 2D. Eu acho que é mais bonitinho e eu gosto. Mas os jogos 3D não deixam a desejar. Se você foi uma criança que jogou Virtua Fighter 2 no Mega Drive e ficou triste por ser um jogo bosta, e quem dizer que não é está mentindo, fique você sabendo que aqui você será vingado. Porque aqui nós temos tanto o Virtua Fighter 2 mesmo, quanto o Virtua Fighter 1. Aí você pode falar assim, ai, mas eu estou cansado de jogar Virtua Fighter, eu quero outra coisa, mas eu quero alguma coisa que seja meio Virtua Fighter ainda. Pé, chupa aqui, Fighting Mega Mix. Isso aqui é quase um Super Smash Bros. Da SEGA, que só tem Virtua Fighter e Fighting Vipers no mesmo jogo, basicamente. No jogo de luta, não é um jogo tipo Smash Bros, não é o PlayStation All-Star da SEGA. Eu estou falando que isso aqui é tipo um jogo de luta onde eles misturam os dois personagens num ambiente. O jogo de luta do Virtua Fighters, eu acho que ele pode ser muito bem comparado a Tekken em quesito de mecânicas de gameplay, mas ele tem as suas peculiaridades, tá? E aqui também não é diferente, tá? Vamos seguir assim. Eu acho que ele tem mais polígonos, ele acho que ele é mais otimizado do que os Tekkens do PlayStation 1, na minha concepção. É que eu admito que eu não sou fã de Tekken, mas depois eu conto isso em outro vídeo. Tá, mas já que eu já falei do Fighting Vipers, eu vou falar um pouquinho mais dele, que é um jogaço também. Esse game aqui, ele fez bastante sucesso no Japão e também o pessoal gosta muito desse game no Sega Saturn. Enquanto no Tekken você podia lutar com ursos batendo em pessoas, aqui você podia lutar com a porra do Pepsi Man, cara. Pensa num jogo top desse, você tem um Pepsi Man batendo em pessoas, somente na versão japonesa, desculpe aí, americanos. Mas tem um jogo que eu gosto mais que esses dois aí, que é esse aqui, Last Brox. Esse jogo aqui ele vem numa capa de CD duplo, porém como eu comprei de um cara que ele mandou num box, ele mandou só os manuais e eu mandei fazer as capinhas, então tem separado. A outra eu não entendi muito bem porque tá tudo em japonês, mas basicamente parece que é um modo de você selecionar os personagens, eles te ensinam mecânicas de game no outro CD. Mas aqui, cara, eu senti que a gameplay desse jogo, ela é mais parecida com o Dead or Alive,
game também, temos Dead or Alive para Sega Saturno. E aqui, meus jovens senhores e senhoras do polígono trincado, a gente tem o melhor versão desse game, porque aqui no Sega Saturno ele roda muito melhor que do PlayStation 1. Eu tenho aqui o Dead or Alive de PlayStation 1, joguei, e eu não jogo porque os peitos se mexem, eu gosto de jogar esse jogo porque a gameplay dele é legal. E sinceramente, eu acho a gameplay do Dead or Alive, de um jogo de luta 3D, mais interessante que uma gameplay do Tekken, ou até do Virtual Fighter também, pra falar que eu não tô odiando muito Tekken hoje aqui. Mas basicamente eu acho que é uma gameplay mais fluida e um jogo mais emocionante do que o Tekken em âmbito geral. Mas o pessoal só fica na taradice mesmo e fica por isso. Tá, mas vamos parar de falar de jogos 3D. Vamos falar de coisa boa. Alguém me traz a TechPix. Não, vamos falar de jogos de luta 2D. E como eu sou fanboy de Mortal Kombat, eu tenho que falar aqui. O Sega Saturn teve um port de Mortal Kombat Trilogy para Sega Saturno, tá? Ele é idêntico à versão de PlayStation 1, assim, então todas as funcionalidades, não é igual ao do Nintendo 64, que tem menos personagens, menos coisas, mas ele tem todas as funcionalidades, ele tem a roupa do Raiden antigo, do Kano antigo, do Jax antigo, do Kung Lao antigo, tem os bosses ali pra soltar. Porém, meus caros gafanhotos e amigos, ele tem as animações de poderes mais bonitinhas. Os poderes do Liu Kang, se você ver, você vai ver que eles são mais fluidos do que da versão de PlayStation 1, muito por aquilo que a gente falou. Os 2D do Sega Saturno eram superiores em quesito de sprites do que o PlayStation 1, tá? Tá, mas não vamos ficar somente em Mortal Kombat aqui falando. Até porque o Mortal Kombat não é um jogo que extrai o melhor do Sega Saturno em quesitos de 2D. Eu vou falar do meu jogo favorito de jogos de luta em 2D do Sega Saturno. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou muito fã de uma série da saga. Eu gosto bastante de Golden Axe, joguei todos, o 1, 2 e o 3. Eu quero a fita do 2 e do 3 de Mega Drive. Se você tiver aí e quiser me vender, mande mensagem pro meu Instagram que está aí embaixo na descrição do canal. Você vai conseguir achar. Mas aqui eu gosto de quase todos os Golden Axe, até o RPG de Master System, e eu finjo demência quando falam do Xbox 360, que tem um jogo horroroso. Mas no Sega Saturno, meus amigos, tem um jogo que, puta merda, eu estou falando de Golden Axe The Duel. Esse game aqui também é um port da versão de arcade, porém ele é um port muito bem feito e ele é um jogo 2D de luta, mas ele é um jogo de luta 2D e tem uns sprites muito bonitos, uma arte incrível. Cara, olha só a cara desse anão aqui, mano. Com certeza esse maluco odeia elfos. Quem pegou, pegou a referência. Quem não pegou, vai tomar no cu. Mas aqui, nesse âmbito, duas empresas fizeram histórias. Tanto a SNK quanto a Capcom, elas marcaram o Sega Saturno de jogos de lutas de qualidade em 2D. Vamos começar com a SNK. A SNK ela portou o The King of Fighters 95 para a Sega Saturno. E cara, que jogaço, mano. Jogo muito bonito, fluido. E isso também acontece porque o Sega Saturno requeriu um expansor de memória para rodar esse game no Sega Saturno com mais performance. Então ele tem aquele expansor de cartucho que eu falei, que aumenta mais 2 megabytes, eu acho que era 2 megabytes no caso do The King of Fighters 95, tá? Então ele já tinha esse upgrade aí pra dar um help na hora de fazer as coisas. Então, galera, errinhos de roteiro sempre acontecem, mas aqui foi o seguinte, eu acabei confundindo as paradas. No caso do King of Fighters 95, ele tem um cartucho específico, porque ele não é só um cartucho de RAM, ele tem alguns arquivos dentro do cartucho que ajudam a rodar esse jogo de uma forma mais adequada, tá? Então não é só memória RAM, galera, tem uma parte de ROM dentro do cartucho também, tá? Pronto, dito isso, continue com o vídeo. Mas outro jogo que eu sei que você está esperando eu falar é esse aqui. Real Final Fury, né? Fatal Fury. Nossa. Real Fatal Fury. É o Fatal Fury, porra, é isso aí, mano. Que tem é um jogo da Mai, resumidamente. É um jogo original da Mai. Vamos resumir assim, tá? Legal? Bom, esse game aqui ele é bonitão também, ele precisa do expansor de memória também, senão ele não roda. Mas, cara, as animações, os sprites é uma coisa muito bonita, a iluminação dele é muito top, cara. Realmente é um dos jogos mais bonitos que o Sega Saturn tem de luta, tá?
A Capcom lançou vários jogos pro Sega Saturn e cada um melhor que o outro, mas um destaque deles é um jogo que infelizmente eu não tenho ainda, que é o Street Fighter Alpha 1 e Alpha 2. Ambos os games são muito bonitos e aqui você consegue ver claramente a questão de downgrade de sprites. Por exemplo, na animação do Zangief. O Zangief no PlayStation 1 ele tem menos movimentação de respirar e ele não tem a movimentação da boca abrir e fechar. No Sega Saturn ele já tem toda essa movimentação. Isso é só um exemplo para mostrar para vocês a diferença gráfica das coisas, tá? Mas ambos os jogos são muito bonitos, porém no Sega Saturn os pixels são mais bem definidos, vamos colocar assim. Mas um jogo que eu gostei muito de jogar no Sega Saturn é esse aqui, que é o Vampire Hunters. Eu esqueço o nome dos jogos, cara. É muito jogo na minha cabeça. Que esse jogo aqui, pra quem não sabe, é que tem aquela menina gatinho, menina morcego que aparece no Marvel vs Capcom periodicamente, tá? É um jogo da Capcom bem gostoso, ele tem uma dificuldade moderada, tá? Diferente do Golden Axe, aquele jogo do Golden Axe que eu falei que eu adoro, cara, ele é impossível. Você vai passar o primeiro cara de boa, o segundo você já não passa mais. Então é mais ou menos isso. Aqui não, aqui o jogo é mais moderado, você consegue zerar ele de boas. Mas um jogo que eu gosto muito do Sega Saturn, eu não sei se tem pro PlayStation 1, eu acredito que não. Depois vocês me contam aí no comentário se tem. É esse aqui, que é o X-Men Children of Atom. Cara, esse jogo é um jogo 2D de luta do X-Men. Ele é muito top. E eu acho que eu gostei muito dele por causa da arte dele. Os sprites são muito bonitos, a tempestade é muito top, os poderes é bem legal. E ele lembra muito aqueles jogos de arcade mesmo, sabe? Tipo, que a gente jogava no Fliperama de festa de aniversário, fedendo a coxinha. Mas é bem legal. E uma coisa que esse jogo me lembra um outro jogo do X-Men de luta, que não é do Sega Saturn, infelizmente, mas tem um dos melhores specials movies do Professor Xavier, que é o X-Men Academy alguma coisa, do PlayStation 1. Acho que é o 2 que tem o Professor Xavier, que tem um especial maravilhoso. Ó, como tem o especial maravilhoso do Professor Xavier? Isso aqui tem que ser mostrado. Mas nem tudo são flores, meus amigos. O próximo game que eu vou falar pra vocês é um jogo que faz as hemorroidas dos nerds voarem à noite. É um jogo que faz todo o controle pegar drift quando se fala. É um jogo que faz você se arrepender do momento que você falou, eu sou gamer. É um jogo que faz todo mundo que jogou ficar doido de pedra. Eu tô falando, meus amigos, do jogo do Street Fighter Movie, essa merda que foi lançada aqui. Cara, esse jogo, resumidamente, lançaram um filme muito ruim dos anos 80 do Street Fighter, com o Van Damme. E o cara que fez o Family Adams, o filme é tão ruim, cara, que depois disso o cara morreu. Mas, resumidamente, a gente tem um Street Fighter que tem um Blanka cansado, que são um Street Fighter de sprites. Então, por exemplo, igual o Mortal Kombat. Então a gente tem um Ken, que é um japonês de roupa lá, o Blanka, que é um cara com depressão pintado de verde, e assim vai. Só que, mano, o jogo não é fluido, o jogo é truncado, os sprites são ridículos, não agrega em nada. Eu falo que o jogo é horrível, mas eu tenho uma convicção que todas as pessoas têm que jogar pelo menos uma vez na vida esse game aqui, para elas saberem o quão bom é os jogos do Mortal Kombat. Já que estamos falando de clones de Mortal Kombat, eu tenho uma perolinha aqui. Cara, esse jogo aqui, ele veio no lote que eu comprei e foi uma pérola maravilhosa. Olha só a capinha disso aqui. Vocês conseguem levar isso aqui a sério? Não, na moral, porra. O jogo se chama Battle Monster. Originalidade 10. Mas, cara, basicamente isso aqui é um jogo de luta de seres mitológicos feitos de sprite igual Mortal Kombat. Ele tinha algumas coisas que eu achava interessante. Tipo assim, a arte do jogo não é zoada, tá? Não é um jogo tão lixo assim. As movimentações dele são ok. Só que a barra de vida era um monte de vela que vocês estão vendo aí na imagem, que atrapalhava um pouco você ver quanto de vida você tava, quanto mais ou menos não tava, mais ou menos isso. Porém, ele era um jogo bem merda, né? Ele tinha uma mecânica tipo a do Naruto, o jogo de luta do Naruto do Play 2, que você podia ir pro fundo do cenário, mas isso acabava atrapalhando. O cenário não era tão vertical quanto o Mortal Kombat. Não é exatamente igual, mas é quase a mesma ideia, assim, sabe? Tipo, a luta pode subir em cantos, o cenário era um pouco mais interativo que Mortal Kombat, do que é. Mas, cara, esse jogo aqui, ele obviamente é um clone e ele não teve sucesso, os sprites são esquisitos. Eu sinto que eu tô jogando um Mugen quando eu jogo isso aqui, não sei se vocês conhecem. A velha guarda vai saber o que é Mugen.
Tá. Chega de jogos de luta. Vamos para outra categoria, por favor. Ah, tá bom. O que não falta no Sega Saturn é categoria de games. Então, a próxima categoria que eu vou trazer aqui são os jogos de nave. E ele tem as duas formas, tá? Tanto o jogo de nave em 2D, de andar e explodir tudo que se mexe, quanto o 3D a lá Star Fox. Mas vamos começar com os 2D, porque é uma coisa muito japa. E eu não é muito a minha praia, mesmo eu sendo descendente. Mas vamos voltar ao que interessa. O primeiro jogo que eu vou falar é o Terra Cresta 3D. Bom, esse game aqui ele tem as duas coisas em um. Então ele tem uma parte do game que ele fica de cima e você fica tirando tudo pro piu, tá ligado? Explodindo tudo. E tem uma outra que ele fica meio Star Fox, assim, só que com sprites 2D, tá? Ele é totalmente 2D, só que ele tem aquela coisa de paralaxe, aquelas coisas assim que faz aquele rolê, um 3D, oh meu Deus, tá, mas não é. E um outro jogo que também era bem comum nessa época, o Sega Saturn teve muitos jogos de nave e coisas parecidas, tá? Tem bastante. Na minha coleção eu comprei um slot de 50 games, acho que deve ter uns 10 ou 15 desse formato aqui, mas um jogo que me chamou a atenção é porque ele não parece de nave, mas ele é de nave. Eu estou falando de Sengoku... Ih, meu pai. Sengoku Ace 2. Que, cara, é um jogo da Atlus, eu não sei qual é o nome americano, se tem nome americano também é uma boa pergunta. E, cara, ele é um jogo de nave, sem ser de nave. Ele é um jogo que anda de lado, assim, você é um bonequinho que fica tirando coisas. Então, em vez de... Imagina que você é uma nave e é isso. É muito mais fácil explicar assim, esse tipo de jogo. É um jogo arcadezão, assim, bem mesmo. Mas vamos entrar numa parte que eu gosto mais, que são os jogos de 3D que tentam imitar o Star Fox. E o primeiro que eu vou falar aqui é o Afterburner 2. Ele mistura sprites 3D com 2D, né? E ele, uma coisa legal dele é que ele tem adaptação para aquele controle lá que eu falei que é foda, da pizza. Foi por isso que eu peguei ele. Mas ele é um clássico do Sega Saturn, as pessoas gostam muito dele. Ele é bem fluido, eu acho que ele é um competidor à altura do Star Fox, tá? É que o Star Fox ele tem mais coisas, ele é mais fluido, ele também veio depois, eu acredito, não tenho certeza a respeito disso, mas eu acho que ele veio depois. Mas é um puta game. Mais um game que eu gostei, que é na mesma pegada desse, que eu gostei muito dele, e por um motivo muito inusitado que eu vou falar pra vocês, que é o Sky Target. Cara, ele é a mesma premissa do outro, ele é uma nave num momento de guerra ali, só que ele vem com aquela música rock and roll e você explode tudo e vai matando todo mundo, só que aqui tem um pulo do gato. No primeiro boss desse jogo, ele toca uma nave gigante, tem que explodir os pontos certos ali pra destruir e tal, é bem legal, só que toca uma música, cara, que parece muito que tem um detonator dando um screamo no fundo, olhem só isso aqui. Mas o game que bateu, que riscou, que cutucou o pé altar do Star Fox, um jogo que eu falei recentemente aqui no canal, a saga, contando a saga toda, no trabalho do caramba pra assistir, vamos lá assistir, é esse aqui, Panzer Dragoon. Cara, ele é um jogo de nave? Não, não é. Não é. Mas é um jogo de dragão que voa e atira em outros dragões que voam. Quer coisa mais de dragão do que nave do que isso? Não existe, porra. Então, basicamente, ele é um jogo 3D, completamente 3D. Eu não sei se ele usa sprites, eu talvez possa ter passado despercebido. Eu não joguei muito, não, mas joguei uma quantidade razoável. Eu gostei dele, só que eu já vou dizer uma coisa pra vocês aí, fãs de Star Fox que estão desamparados e querem conhecer jogos novos da mesma pegada. Todos esses games que eu falei aqui que são parecidos com Star Fox, eles são parecidos, eles têm uma qualidade, porém, vocês vão ter um leve estranhamento nas movimentações das coisas. Então, se você vai jogar Panzer Dragoon, por exemplo, que é o melhor, que tem quase arrisca o altar de Star Fox, você vai estranhar a movimentação dele, tá ligado? Então vá com a sua mente limpa, tipo, apaga o histórico de Star Fox, quero jogar um jogo de nave, um jogo de ação. Aí você vai se divertir. Se você ficar fazendo comparativo, vai ser uma merda. Eu falo de experiência própria, eu joguei a primeira vez fazendo comparativo. E foi uma bosta porque o jogo não rendia, eu não achava o jogo legal. Quando eu me desprendi, sabe, eu falei, tá, vou jogar esse jogo aqui por me divertir, não vou me jogar esse jogo porque fazer comparativo não. Aí o jogo foi da hora, tá ligado? Aí o jogo fluiu, o jogo foi bem legal.
Tá legal. Cansei dessa categoria aí. Tem mais alguma outra categoria de jogos que essa porcaria desse console tem? Tem categoria para um caralho. Mas agora vamos falar de jogos de corrida. E falando em jogos de corrida, meu último vídeo lançado aqui no canal foi o vídeo sobre jogos de kart. Então, se você gosta desse gênero de corrida, talvez você vai se interessar por esse maravilhoso vídeo. Então, vão lá, assistam o outro vídeo lá do Mario Kart, dos jogos de Mario Kart, e não só de Mario Kart, tem vários jogos de kart ali. E também tem uma participação especial daquele vídeo lá. Então, vamos lá saber quem é que eu tô falando. Mas voltando aqui para os nossos jogos de Sega Saturno, o Sega Saturn teve muitos jogos de corrida para todos os tipos de gosto, mas eu acho que o mais famoso é o Sega Daytona, que é um jogo que foi um port de jogos de arcade que veio para o Sega Saturn. Então o Sega Daytona teve duas versões, essa aqui é a Circuit Edition e essa aqui é a versão normal, que altera alguma coisa. Mas ambos os jogos são bem divertidos. Eles têm movimentações fluídas, tá? Ambos deles são compatíveis com o controle analógico, que é mais gostoso de jogar, porque o acelerador fica no gatilho. Então eles têm aquela questão de responsabilidade melhor. Os carros têm uma movimentação de eixo, assim, né? Você vê que ele tem tipo como se fosse uma bag ali. E tem gênero de corrida para todos os gostos, tá? Então se você fala, ai, eu não quero mais jogar essa merda de Sega Daytona, pam, toma aqui, Sega Touring Card, que é um jogo bem parecido com o Sega Daytona. Aí você fala, ai, eu tô cansado de jogar jogo da Sega, eu quero alguma coisa mais Fórmula 1. Pam, toma aqui, ó, F1 Live Information, um jogo mais focado em carros de Fórmula 1, com aqueles carrinhos com a solda na frente, sabe? Bem legal, topzera. Aí você vira pra mim e fala, ai, mas eu quero um jogo de corrida onde eu sinta que eu estou correndo na ilegalidade, destruindo ruas, andando com fumaça pra caralho. Aí eu falo pra você, então toma aqui, meu amigo, Sega Rally. E vou pausar aqui o momento pra falar um pouquinho sobre esse game aqui. Esse jogo aqui é da época do PlayStation, cara. E aqui a gente tem fumaça. A gente tem um carro que desliza no gelo e na areia. Não é gelo, acho que é neve. Ele sente o terreno, então se estiver chovendo, o carro desliza. Tem aquela questão do carro, o balancete do carro, que é muito legal. Isso é uma coisa que eu senti mais presente em jogos de Play 2 em diante. Mas o Sega Rally tinha. Eu prefiro o Sega Rally do que o Sega Daytona, porque eu acho mais legal, as pistas têm mais diversidade e tal, é mais interessante. Mas aí você me fala de novo, ai, Yuji, eu quero um jogo tipo F0, eu quero ver se essa merda tem um jogo tipo F0. Grand Chase. Não é o Grand Chase do Level Up. Ou falei errado. É Grand Chaser. Chaser. Vamos resumir aqui. E esse jogo, cara, eu acho que ele é até mais bonito que o F0 de Nintendo 64. Ele é um jogo de carros futuristas, de corrida mesmo, aquela coisa. Só que as pistas desse jogo, elas são muito bonitas. Ela tem um balancete meio de água, o carro é bem legal. E eu acho que ele é um pouquinho mais bonito que o F0 de Nintendo 64. Obviamente o de GameCube dá um pau em todo mundo, mas aqui eu acho que esse aqui é mais da hora, tá? Mas aí, de novo, você aí vem, ai, eu quero um jogo de corrida que seja mais arcade, que eu possa relaxar. Agora eu vou falar do meu jogo favorito, um dos meus jogos favoritos de Sega Saturn, que é o OutRun. Cara, esse jogo aqui, ele fez muita mais fama no Mega Drive. Porém, ele era de arcade. Ou seja, a versão de Mega Drive é super capada. Eu sei que ele não é um jogo de corrida, mas é um jogo de carro, então eu enfiei ele aqui. Cara, basicamente a história dele é a seguinte: você pegou um carro, tipo anos 80, um som de uma música tranquilebas, meio lo-fi dos anos 80, com uma mina, e você tem que chegar em algum ponto, no final do negócio. Você vai passar por percursos e você tem que escolher direita e esquerda, e esses percursos alteram o final que você chega. Então cada final tem alguma coisa diferente. Geralmente você sempre apanha, mas de resto é normal. E o legal desse game é você fazer esses percursos e ficar olhando, pô, olha que legal a pista, e você vai ouvindo a música bem legal. E quando você zera, tá com uma musiquinha com som de praia, é um jogo bem relaxante. E a run dele dura, sei lá, 30 minutos, um pouquinho mais talvez, um pouquinho menos. Depende muito de você. Mas, cara, é um jogo muito confortável. E uma coisa que eu vi que ele tem compatibilidade é o controle de volante do Sega Saturn, que eu não tenho ainda. Tá. Chega desses joguinhos famílias aí. Eu quero jogo agora de tiro e porradaria sincera.
Bom, vamos lá. Jogo de tiro no Sega Saturn também tem. Só que tem uma coisa mais específica. Um dos jogos de tiro que eu mais gosto no Sega Saturn é o House of the Dead. Cara, esse game é um game que você não anda, você só mira e os zumbis vão aparecendo, os bichos vão aparecendo e você vai matando tudo que se move. É um jogo bem difícil. Eu joguei ele com os meus amigos, tá? É muito engraçado porque você vê que seu amigo... Você tá lá jogando e você vê seu amigo... Porque ele tem que ficar atirando e carregando a arma, entendeu? Ele fica reload, aí você fica atirando igual um retardado no jogo. É bem divertido mesmo. Ele tem uma arma que você pode comprar pro Sega Saturno pra se atirar na TV e ele dá os splashzinhos. Só que é muito caro e eu não tenho. Ainda. Mas é um jogo muito divertido, é um jogo bem legalzinho mesmo. Ele tem uma arte bem da hora, é um gráfico bem bonito também. Ele é bem fluido, tá? Ele teve outras versões para outros consoles no futuro, tipo o Nintendo Wii, que é do cacete, mas eu gosto muito da versão de Sega Saturno ainda. E um jogo que vem na mesma pegada do House of the Dead, só que em vez de você atirar em gente morta, você atira em gente viva, é o Virtual Cop 1 e 2, tá? Ambos os jogos é quase a mesma coisa, só que você fica atirando em gente que é viva, porque você é um policial. Mas é a mesma coisa. Eu joguei pouco o Virtual Cop porque eu queria me dedicar mais ao House of the Dead. Só que, mano, o jogo do House of the Dead é muito difícil mesmo. Tanto que eu joguei com meus amigos, eu só passei do primeiro boss e cheguei no segundo e morri porque o bagulho é bem tenso. Ele tem personagens que trazem características diferentes. Por exemplo, tem personagens que você tem menos bala, porém a bala é mais forte e coisas desse tipo. Mas o jogo é bem difícil mesmo. Tanto o House of the Dead, acho que o Virtual Cop também deve ter um nível de dificuldade elevado. Tá. Você falou tudo isso do console da SEGA e não vi um jogo do Sonic até então. Isso é uma coisa meio triste, pra se falar a verdade. Eu preferia não ter um jogo do Sonic do que ter o jogo que teve, que foi o Sonic R. Que eu falei um pouquinho pra vocês naquele vídeo dos karts. Porque, cara, esse jogo aqui, ele tem tudo pra dar certo. É um jogo de corrida do Sonic correndo com os pés, Enquanto a gente vai vendo hoje em dia jogos do All-Star Racing Sega com Sonic de carro, não faz sentido nenhum. Mas aqui a gente tem o Sonic correndo de pé. O problema desse game é a má produção. A única coisa foda desse game é a trilha sonora. Se vocês quiserem ver a minha review sobre esse game, vai lá assistir o vídeo de karts, porque eu já falei bastante desse game lá. O Sega Saturno, né, por não ter o Sonic, ele teve uma outra carinha fofa, que era o jogo que veio do Nights into the Dreams, que as pessoas gostam muito desse game. Ele é feito pela mesma equipe do Sonic, que é a equipe do Sonic Team lá, e a história dele é meio confusa, mas basicamente você tem dois protagonistas que são dois humanos, tá? E eles vão pro mundo dos sonhos. Nesse mundo dos sonhos, que é chamado de Nightopia, alguma coisa assim, nesse mundo Nightopia, ele é dividido em dois mundos, em parte boa de sonhos e uma parte de pesadelos. E nesse mundo, a ideia dos humanos, que é chamado de ideia mesmo, ela tem efeitos, né? E o vilão quer pegar essas ideias para ele dominar o mundo. E para isso ele criou vários subserventes, lacaios ali. E um deles é o Knights, que é um cara que vocês estão vendo aqui, que é esse maluco aqui. E esse cara, ele não seguiu o seu mestre porque ele tinha os ideais de amor e liberdade. Ele sabia que o poder tinha que ser tomado pelas redes do proletariado. Ele sabia que a liberdade podia vir em algum momento. Mas Knights, o que ele fazia? Os protagonistas, eles têm duas campanhas diferentes. E o Knights se funde com eles e eles podem sair voando tranquilebas pelas fases para pegar as ideias. Que assim eles podem usar esse poder para lutar contra os servos desse vilão que tá querendo dominar o mundo dos sonhos. Basicamente é isso. A história é meio ok, tá ligado? Mas o jogo ele é bem viajado, assim. Você pega o jogo e você fala, mas que porra é essa? Aí depois você começa a entender e você vê que o jogo é legal. Ele é um jogo bem tranquilinho, gostosinho de se jogar. É um jogo bem gostosinho. Tá bom. E quanto aos jogos que saíram para ambas plataformas, PS1 e o Sega Saturn, algo a dizer? Tem algo a dizer. Tem coisas que são melhores em um e melhores em outras. No Resident Evil 1 tem um caso muito interessante. Os polígonos são mais estáveis, né? Então eles tremem menos, porém as texturas ficaram meio cagadas. Então a versão por texturas do Play é melhor. Mas um game
que eu prefiro no Sega Saturno contra a grande massa do mundo é o Tomb Raider 1, que a sequência saiu só pro Dreamcast. Mas o Tomb Raider 1, ele tem algumas coisas que eu acho muito legais. Por exemplo, ele é um pouco mais escuro, tá, do que os PlayStation 1. Eu sinto que ele é um pouco mais... ele é menos truncado, né, a fluidez é melhor. E a água do Tomb Raider 1 no Sega Saturn, ela é muito superior. Olha só essa água poligonal. Tá bom. Daí, de todos esses jogos que você falou, qual que você chegou a finalizar nessa porcaria aí? Eu zerei vários jogos, tá? Vocês estão me julgando mal. Porém, o último que eu zerei... Peraí, deixa eu cair o papelzinho aqui. Zerei bastante jogos do Sega Saturn já, mas recentemente o último que eu zerei foi esse aqui, o Bomberman exclusivo para Sega Saturn. E que jogo maravilhoso, cara. Ele tem cutscenes maravilhosas que lembram muito os desenhos do Dragon Ball Z dos anos 80 e Pokémon daquela época maravilhosa da infância da Rede TV. Quem lembra deles? Bom, mas aqui a gente tem um jogo de Bomberman clássico, que lembra muito os Bomberman do Super Nintendo, só que aqui com uma qualidade de áudio melhor, o que rende várias frases que o Bomberman solta que parece que ele é um psicopata. Esse jogo aqui eu tenho a versão japonesa, então talvez a versão americana não fala. Cara, é muito engraçado. O game, ele tem uma progressão de dificuldade razoável. Então, o começo dele é bem fácil. Porém, se você perder os power-ups no meio pro final do jogo, vai ficar muito difícil você recuperar o poder pra ali. E o mais legal dele é que ele tem a função de você jogar isso em co-op. Então, zerar isso com seu amigo é muito engraçado, cara. É muito legal, é um dos melhores jogos do Saturno. E ele tem uns bosses muito inovadores. E a última cutscene dele, você não entende nada. Galera, esse daqui foi somente um recorte do console. Eu não conhecia o Sega Saturno na época. Eu fui conhecer o Sega Saturno quando já era conhecido como Retro Gamers dos quatro cantos da Terra. Mas até aí, meus amigos, significa que tem muita coisa do Sega Saturno legal que eu não sei. Então deixa aí nos comentários o que de Sega Saturno eu tenho que conhecer. Essa é uma boa pergunta. Sobre falar qual que é melhor, qual que é pior entre Play 1 e Sega Saturno, eu não tenho posição. Ambos consoles são bons e são ruins em algumas coisas. E todos eles apanharam para o Nintendo 64. Mas não vem ao caso isso aí. Eu acho que o Sega Saturn ele tem muitas características por si só. Então ele tem a característica de ser um console que deu muito mais certo no Japão por causa de sua biblioteca. A biblioteca dele, basicamente, são de jogos que você vê que é pro público japonês. Então a quantidade gigante de jogos de luta e de jogos de nave. Tem jogos de luta que eu não mostrei aqui que você vê assim nitidamente que é pro público japonês jogar, cara. E ele tem poucos jogos de tipo assim, não plataforma, mas ele tem poucos jogos de aventura estilo americano, tipo Tomb Raider, Resident Evil. Ele tem esses games, mas é uma quantidade menor que o PlayStation 1. Eu sinto que o PlayStation 1 ele teve mais disso, não sei porquê. Mas tem bastante games pra você se jogar. O que eu gosto do Sega Saturn foi muito o que eu falei. Hoje eu não tenho mais tempo pra sentar e entrar numa saga épica de aventura. Então pra mim sentar e jogar um game ali por 30 minutos, 4 minutinhos, tá ótimo. Eu acho que é muito disso. Se você tá nessa situação igual eu, tipo, eu não tenho tempos para jogar, quer jogar alguma coisinha besta, o Sega Saturn ele vai te ajudar muito e ele vai te dar um bom tempo de gameplay, porque os jogos eles têm como mais baseados no arcade. Só que tem um nível de dificuldade avançado. Afinal de contas, a SEGA é a casa do videogame difícil, meus jovens. Bom, meu nome é Yuji, esse aqui foi mais um PQNT Games. Não se esqueça de deixar o like. E agora eu tenho que voltar pro planeta Saturno, porque o Yuji da Matrix tá se fudendo lá pra luta com aquele mago. Otário. Bom, vamos. Falou! Para Yuji da Matrix será seu fim! Não pode ser! Não é possível, toda hora que eu tô quase matando alguém, aparece alguém que me dá um poder ali. Toda hora que eu tô quase matando alguém, aparece alguém que me dá um poder aleatório na minha cara. Isso não é justo, é 2 contra 1. Cara, a gente tá lutando, é normal a gente vir aqui e dar golpes aleatórios, né? Mas vocês não são páreos para mim. Eu posso não ser páreo pra você, mas tenho amigos que eu fiz no meio dessa review. Panzer Dragoon! Não vou morrer hoje!
Caralho, porra! The God of the Limbus. Flawless victory. Fatality. Nossa, finalmente esse plot do mago acabou. Plot chato da porra, mano, que eu escrevi. Onde eu estava com a cabeça? Mas tudo era um sonho, na verdade, ou não? Bom, Yuji da Matrix, agora que você já tá aqui, vai embora antes que alguma coisa estranha aconteça e que tudo fique ainda mais perfeita. Paz. Ai, minhas costas. Eu fiquei 3 episódios deitado no chão, mano. Paz. Eu vou embora, fique tranquilo, eu vou embora. Mas eu diria que sua paz não vai durar tanto assim. Mas eu vou deixar isso pro próximo vídeo. E eu só vou dizer uma coisa. A varinha está vindo.